Olá! O câncer de intestino, também conhecido como câncer coloretal, é o segundo tipo mais comum entre os brasileiros, tanto em homens quanto em mulheres, segundo o INCA. Estima-se que mais de 45 mil novos casos sejam diagnosticados por ano no Brasil. A boa notícia é que, quando descoberto precocemente, tem altas chances de cura. Começamos mais uma rodada de conhecimento no quadro Saúde em Foco e quem nos acompanha agora é o Dr. Gabriel de Mello, que vai explicar quais são os principais fatores de risco, sintomas e como a colonoscopia pode salvar vidas. Bem-vindo, Dr. Gabriel. Obrigado. Dr. Gabriel, para a gente começar, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é o câncer de intestino e quais regiões ele pode afetar. Ótimo. Bom, o termo câncer de intestino ele é bastante amplo, considerando que a gente tem o intestino fino e o intestino grosso, né? Mas quando a gente fala câncer de intestino ou câncer coloretal, a gente está se restringindo aonde realmente mais acontecem os cânceres, principalmente ali no reto, né, na parte mais final do intestino grosso, e o intestino grosso como um todo, né? Então a gente tem algumas variações de porcentagem, de incidências, mas se comparar com todo o intestino, é onde se mais acontecem os cânceres. E o câncer é um crescimento desordenado de células, né, na região de revestimento interno do intestino grosso, do reto principalmente, né? Vai crescendo desordenadamente, não tem sistemas de controle, vai crescendo esse tumor, provocando sangramento, pode provocar obstrução no intestino. Então, de maneira em geral, é isso, né? E, doutor, quais são os principais fatores de risco para esse tipo de câncer? Como fator de risco, o principal é o genético. Então, determina bastante, né, o desenvolvimento do quadro do câncer. Então, se você tem história familiar, né, de primeiro grau, pais, irmãos, isso é um fator importante de desenvolvimento de câncer. E os demais são a exposição do nosso hábito de vida. Então, tabagismo, etilismo, a obesidade, o sedentarismo, o abuso de alimentação muito rica em carnes vermelhas tem uma associação com o desenvolvimento de câncer, né? Mas, de maneira em geral, nosso hábito alimentar, nosso hábito de vida relacionado mesmo com predisposição genética, né? E existe uma faixa etária assim, que predomina esse aparecimento ou não? A sociedade de gastroenterologia, de cirurgia de prócto, né, no mundo inteiro, já determina para a gente, já a partir dos 40 anos, há um aumento dessa incidência. Atualmente no Brasil, né, é determinado o sistema de rastreamento a partir dos 45 anos. Mas se você já tem uma história familiar, por exemplo, um pai, né, teve câncer com 30 anos, então já é orientado, inclusive, já começar os exames de rastreamento, de procura de lesões, pelo menos 10 anos antes do acometimento do familiar, né? Perfeito. E eu queria que você nos explicasse quais são os sintomas e se eles aparecem logo no início ou se é uma Se a gente não prestar muito bem atenção, porque ele começa pequeno, né? Ele já não começa um tumor já obstruindo todo o intestino. Então ele começa pequeno e vai crescendo gradualmente, vai provocando alguns sinais e sintomas que às vezes podem passar desapercebido, que é o famoso teste do sangue oculto. Ou seja, às vezes nós não estamos vendo, né? A gente não está vendo que está perdendo sangue nas fezes, mas está misturado ali no meio dessas fezes, já é algum sinal de uma lesão que possa estar crescendo, até o momento que realmente o tamanho, a proporção que tomar o crescimento desse tumor começar a repercutir, como dor abdominal, como mudança do hábito intestinal, a pessoa tinha um hábito normal, de repente começou a prender e doer para evacuar, e aí sim começar a ver sangramento nas fezes, né? E até mesmo obstrução intestinal. Então a pessoa para completamente de evacuar, de soltar gases e começa a distender o abdômen, né? Em situações mais evoluídas da doença, a gente pode chegar nessa situação, né? E qual é o papel da colonoscopia no diagnóstico e na prevenção do câncer? Então, a colonoscopia é um papel primordial, porque a colonoscopia consegue ali pegar o desenvolvimento inicial, né, dessa doença.
Então, você fazendo seus exames dentro do padrão de rastreabilidade da doença, você consegue pegar as lesões no seu começo, na sua parte mais inicial, pequena, ainda muitas das vezes só como um pólipo, mas que na parte superior desse pólipo já tem algumas células já de câncer. Nessa fase, a gente consegue remover integralmente essa lesão que está só na parte superficial, que ainda não se aprofundou, e é possível, inclusive, já determinar a cura nesse momento. Então, a colonoscopia faz parte do diagnóstico, faz parte do tratamento precoce dessa lesão, evitando aí o desenvolvimento das complicações, que realmente é a evolução nos sintomas e a disseminação desse câncer, porque esse câncer ele vai crescendo. Ele começa na parte interna, no revestimento, e vai penetrando ali na parede do intestino, até começar a ganhar corrente sanguínea, a corrente linfática, e realmente se alastrar, virar uma metástase. Né? Uhum. Então a colonoscopia é extremamente importante para você pegar essa lesão na fase mais precoce e trazendo a cura. Uhum. E, doutor, em relação a esse acompanhamento, seria o que? A partir de 40 anos anualmente? Como que a pessoa deve conduzir, né, esse cuidado aí? O Ministério da Saúde já tem determinado nas campanhas de rastreamento a partir dos 45 anos. Todas as pessoas devem fazer um sistema de rastreamento, seja ele inicialmente com um teste de sangue oculto nas fezes. Vindo esse teste positivo, ele automaticamente é obrigatório fazer uma colonoscopia. Ou você também pode ir direto já para a colonoscopia, pelo menos a partir dos 45 anos, fazer uma colonoscopia e acompanhar. Acompanhar o quê, doutor? Então, a gente tem que acompanhar as lesões precursoras. Tem algumas lesões que a gente chama de pólipos, né? Esses pólipos inicialmente não são câncer, mas eles podem vir a se tornar um câncer. Então, fazendo a colonoscopia, retirando esses pólipos antes da transformação, isso já faz parte do processo de rastreamento e segmento de controle para desenvolvimento do câncer, né? Perfeito. E uma vez, né, feito o diagnóstico, como funciona esse tratamento e em que situações a cirurgia é necessária? Sempre é feita uma cirurgia ou não necessariamente? Não necessariamente, depende do estágio, né? Depois que você confirma o aparecimento do câncer, vários exames são realizados para determinar o estadiamento, ou seja, o grau de avanço dessa doença. Se essa doença estiver em grau 1, né, estadiamento 1, é uma doença que vai estar só no revestimento interno do intestino. É possível, às vezes, fazer só uma colonoscopia e retirar essa lesão e não ter mais problemas, e só fazer acompanhamento anual com colonoscopia. Em outros casos, se o câncer já estiver avançado, já estiver com metástase, o principal foco de metástase no intestino é o fígado, às vezes só uma cirurgia não vai resolver, e aí vamos partir apenas para a quimioterapia, ou não, tem um quadro de obstrução, é necessário fazer a retirada do intestino. Então, o tratamento vai ser mais específico de acordo com o estadiamento que for feito, né? Perfeito. Muito obrigada, doutor Gabriel. A gente está percebendo que ficar atento aos sinais, né, do corpo, adotar hábitos saudáveis e realizar exames de rotina, eles podem fazer toda a diferença, né, no diagnóstico e no tratamento. E na próxima semana, o doutor Gabriel vai falar com a gente sobre doença do refluxo gastroesofágico, um problema que afeta milhões de brasileiros e pode comprometer muito a qualidade de vida. Obrigada, doutor Gabriel. Até semana que vem.